senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. E ele está mostrando que já há elementos para fundamentar e até justificar a tramitação, a abertura mesmo, de pedidos de impeachment contra a autoridade do Supremo e da Procuradoria-Geral da República. Cadê os líderes de facção, cadê miliciano, principalmente cadê os políticos, cadê os magistrados, cadê os empresários que financiam, apoiam, lucram com essas pessoas? Esse fato, essa notícia é por si só um passo e grave o suficiente para deixar estragos no futuro desse país. O relator da CPI do crime organizado propõe indiciamento do PGR, Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. Vamos dar uma conferida nessa notícia que acabou de sair, porque parece que a casa da cúpula caiu de vez. É isso, Neila. A CPI do crime organizado, então, finaliza os seus trabalhos nesta terça-feira. Ela que começou lá em novembro de 2025, na esteira daquela mega operação que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 pessoas mortas. Ela foi, então, instalada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para poder fazer investigações voltadas ao crime organizado, como, por exemplo, investigar as facções criminosas, como o Comando Vermelho e o PCC. E nesta terça-feira, Neila, nós tínhamos a expectativa de ouvir o governador, o ex-governador do estado do Rio, o Cláudio Castro. Até ontem havia ali uma confirmação por parte da sua equipe. No entanto, ontem à noite, ele apresentou um atestado médico e não compareceu à CPI do crime organizado. Com isso, Neila, o que ficou definido aqui com os parlamentares é que Alessandro Vieira iria fazer a leitura do seu relatório e votação aconteceria ainda nesta terça-feira. Alessandro Vieira apresentou, protocolou o seu relatório, ali, o seu texto com mais de 200 páginas e contendo esses indiciamentos. No entanto, a votação e leitura do relatório ficou prevista somente para o período da tarde, a partir das 2h da tarde. Isso, de acordo com Alessandro Vieira, aconteceu devido aí uma sugestão que foi dada pelo presidente da comissão. Nós estamos falando então do senador Fabiano Contarato. E a gente tem um trechinho da fala do senador Alessandro e vamos acompanhar. A gente recebeu agora a notícia de que o presidente Fabiano Contarato adiou para o período da tarde, para as 14 horas. Então, 14 horas, estaremos aí para fazer a leitura do relatório. Uma justificativa, senador, para adiar a sessão? Não falei com ele, mas imagino que seja por conta do prazo para a leitura. Não vejo prejuízo para o resultado final. A CPI esgota seu prazo hoje, né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores. Mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado e ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. Ou seja, o que ele quis dizer ali basicamente é que supostamente tem um indício muito forte do envolvimento do crime organizado com a cúpula lá de cima. Temos a reação aqui também da mídia, tá? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma conferida para ver como que eles estão reagindo a esse indiciamento, né? Na verdade, é um pedido de indiciamento da cúpula de cima. Vamos conferir aqui, ó. Eleitoral, não se sabe como será ou qual será a composição do próximo Senado e a CPI está como que preparando o terreno para que o impeachment de ministros do Supremo deixe de ser algo improvável ou algo impossível para se tornar algo provável, né? O que o senador Alessandro Vieira está fazendo no seu relatório é mostrar que o impossível traz dentro de si o possível. O vocábulo possível está dentro de impossível. E ele está mostrando que já há elementos para fundamentar e até justificar a tramitação, a abertura mesmo, de pedidos de impeachment contra a autoridade do Supremo e da Procuradoria-Geral da República.
Atenção é o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a coluna que o Sakamoto publicou há pouco e está entre as mais lidas na nossa página neste momento chama a atenção também para quem não foi indiciado, né, no relatório da CPI do crime organizado. Isso também deve ser destaque, Sakamoto? Na minha avaliação, sim, Fabiola, porque é o seguinte, a CPI, né, foi instalada no ano passado, foi criada no ano passado com o objetivo de analisar a expansão das facções criminosas e das milícias no Brasil, principalmente depois daquele caso lamentável da morte das 120 pessoas, 4 policiais no complexo da Penha do Alemão, no Rio de Janeiro. Então, e o Brasil precisa dar uma resposta dura ao crime organizado, a população pede uma resposta dura ao crime organizado, né? Então, só que o que acontece é que no relatório final, o relator acabou focando em Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e no Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por conta da questão do Banco Master, né? E acabou deixando de lado o indiciamento de possíveis outros nomes. A questão é que, mas você está reclamando? Não estou reclamando. A CPI, qualquer CPI tem liberdade para se enveredar para um lado ou por outro, né? Isso aí é normal. Todo mundo sabe como começa uma CPI e ninguém sabe como termina. Depende do desenrolar das investigações e isso faz parte, né? E da mesma forma, todo mundo viu que o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não quis instalar uma CPI do Master, né? O Congresso, de uma maneira geral, não quer por uma questão de autoproteção. Então, comissões parlamentares de inquérito, eles acabaram indo e buscando nesses interstícios, nessa lacuna para conseguir operar. Pois bem, só que, mesmo assim, em primeiro lugar, ficou faltando e ficou devendo, né, apresentar algo mais parrudo do escopo original da comissão. Cadê os líderes de facção, cadê miliciano, principalmente, cadê os políticos, cadê os magistrados, cadê os empresários que financiam, apoiam, lucram com essas pessoas, cadê os líderes da polícia, os líderes da política, os governos estaduais que também são responsáveis, à direita e à esquerda, não estou colocando para manter o sistema do crime organizado funcionando, com controle de território, com venda de drogas, com crime, com combustível adulterado, com tudo isso mais. Então, mas eu entendo que isso faz parte do processo em si, né, porque ele começou o pedido, porque assim, supostamente tudo parte de cima. Então, com a abertura do inquérito, do pedido que ele fez, né, para investigar a parte de cima, consequentemente, as outras partes de baixo que estão envolvidas, e aí a gente vai ter líder de milícia, suposta lavagem de imposto de gasolina, etc e tal, né? Tudo que tiver abaixo vai ser analisado também. Só que ele deu meio que um tiro longo, né? Então ele, vou primeiro focar em cima, aproveitando o caso do Master, né? Que tá sendo muito falado, que tem muito envolvimento, né? Supostamente. Então ele mirou em cima, porque com esse indiciamento, né? Ele vai poder, lógico, se for aceito também, porque acreditamos que o Davi Alcolumbre jamais vai abrir esse pedido, essa votação. Mas é um projeto para o futuro. Então, tudo está se encaminhando para que a direita volte ao poder, a esquerda perca, e como a gente vai ter uma eleição que vai ser muito favorável para bons senadores de direita, e a pauta da direita para os próximos senadores é impeachment de ministro. Então, tá se fazendo um caminho, né? Esse pedido de indiciamento já faz parte do caminho. E quando você tenha mais embasamento, para você poder pedir o impeachment dos ministros, entendeu? E aí, eles vão se movimentar, porque existe o medo de você sair por impeachment. Isso sujaria a sua biografia, e muitos deles não querem isso, né? Vamos ver qual será o próximo passo desse jogo. Mas eu entendo dessa forma, eu entendo que, tipo assim, faltou gente ainda. Ficaram bastante tempo nessa CPI, mas faltou alguns pontos principais. Mas eu acredito que o tiro foi em cima, vamos pegar em cima, e depois, sendo aceito, a gente tendo um processo mais à frente de investigação, a gente consegue acertar as instâncias de baixo, quem tá mais envolvido. É algo que, tipo assim, mexe muito com Brasília. E embora eu acredito que seja um pouco difícil esse ano eles conseguirem fazer isso, que é um ano de eleição, né? Mas já abre caminho para ano que vem a gente já começar com o pé na porta e tendo, quem sabe, um primeiro-ministro já impeachmentado, né? Vamos ver aí. Vamos conferir também a opinião do André, do jornalista e advogado André, a respeito dessa situação. Vamos conferir aqui, ó. Meus amigos, hoje aconteceu algo inédito na história desse país. Uma CPI do crime organizado pede o indiciamento de 3 ministros dos 10, de 3 ministros do STF. O Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. E também do PGR, o Gonet. E não importa se vai dar ou não vai dar em alguma coisa. Esse fato, essa notícia, é por si só um passo. E grave o suficiente para deixar estragos no futuro desse país. Que é o que a gente estava falando sobre a biografia. Isso aqui já sujaria a biografia dos excelentíssimos ministros, né? Você ter um indiciamento dessa forma, estando na STF, né? Então, isso já deixaria um estrago bem legal. Estragos ruins por um lado
e bons por outro. Porque às vezes o expurgo, apertar o furúnculo e arrancar de lá o carnegão é feito dessa forma, é feito aos poucos. Empurrar pedra é algo que às vezes a gente não vê que ela está se movendo, mas ela está. Quando a nossa mão é fortemente pressionada contra a pedra. Eu vou te contar por que esses 3 ministros foram indiciados, ou pediu-se o indiciamento deles e do PGR também, e qual vai ser a consequência dessa história toda. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, o relatório da CPI do crime organizado ainda não foi aprovado ou não. Vai ser votado hoje. A expectativa é bastante nebulosa. É possível, para não dizer provável, que seja rejeitado por política, por mera política. Se for aprovado, vai ser enviado para os órgãos de controle, e aí sim eles podem indiciar. Veja, a CPI não indicia ninguém, a CPI pede o indiciamento. Quem indicia são as autoridades. E por isso que o relatório, se aprovado, vai ser enviado para as autoridades competentes para possíveis indiciamentos e investigações desses personagens todos investigados, esses 3 ministros e o Gonê. Se for rejeitado, também pode ser enviado. O relatório também é enviado ao Alcolumbre, mas o Alcolumbre não é nada, não é ninguém. O Alcolumbre vai sentar em cima também desse relatório e fingir que não é com ele. Como ele já tá fazendo há um tempo já, então não tem nada de normal que vá acontecer aqui, né? Em relação ao Gonê, tem um trâmite específico. O relatório deve ser enviado ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, que pode processar o Gonê em exercício ou não processar. Tá? No caso do Gonê, e é bom a gente aqui dizer, ele seria processado por prevaricação. É essa acusação que a CPI do crime organizado faz em relação ao Gonê. Diz que soube e tem sabido dos ilícitos dos ministros que ele, Gonê, deveria investigar e não faz nem fez nada. E é verdade. Isso é prevaricação? É prevaricação. É prevaricação. Aqui é consistente. É verdade, porque se você é uma autoridade pública, um agente público, um servidor, sabe de um ilícito e não faz nada, você prevarica. E tem ilícito, não é indício de ilícito. Por exemplo, o Toffoli foi sócio, foi dono de um resort que tem um cassino clandestino. Ter cassino clandestino é crime. É crime. E você é ilícito, né? E você não faz nada, sabe que ele tem isso, teve isso, e não faz nada, você prevarica. Então o do Gonê é consistente, mas é difícil que dê alguma coisa. Muito corporativismo no meio. O Gilmar Mendes, ele está sendo acusado de uma conduta incompatível com o cargo por ter feito manobras para impedir, quebrar sigilo. Muito difícil impedir a quebra de sigilo do Lulinha, da Marid, enfim, no caso dele foi da Marid. É muito difícil que resulte alguma coisa. Acho frágil aqui a acusação sobre o Gilmar, embora merecida. Também acho frágil contra o Alexandre de Moraes e contra o Toffoli por quebra de decoro, falta de decoro e suspeição. São acusações frágeis, mas a gente sabe que tem acusações reais e sérias, e muito mais sérias. A Polícia Federal trabalha com a possibilidade de que o Toffoli tenha cometido corrupção passiva. O problema é que a CPI do crime organizado não chegou lá. E acabou antes de chegar lá para poder fazer acusações mais consistentes sobre esses ministros. Portanto, tirando o Gonê, que eu acho que é consistente, a dos demais, mas não vai. A do Gonê é consistente, mas tem muito corporativismo. A dos demais ministros, acho frágil a acusação. Fizeram, tinham que fazer, mas acho frágil. Acho que não vai dar em nada, como mesmo que não fosse frágil, infelizmente, mas acho frágil as acusações feitas, porque a CPI não chegou ao ponto que devia, que é mostrar que dentro do STF houve ou pode ter havido corrupção. Mas repito o que disse no início do vídeo, é um passo. Nós temos que dar um passo de cada vez nesse país. Não adianta acreditar que o mundo foi feito em 7 dias, não é? Não resolveremos o país em 1 ano. É isso aí, concordo, tá? E aí você tem a matéria aqui, né?
que a gente tem aqui, ó, relator da CPMI do crime organizado propõe indiciamento da PGR, Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. O fato de ser pedido, né, não quer dizer que vai ser aceito, né? Como diz aqui o advogado, nosso advogado André Marciaglia, né? Já é um passo já é alguma coisa, mas ano de eleição eu não acho que isso vai ser aceito. Mas como a gente estava falando lá no início, só isso por si só já sujaria, já seria algo ruim para você ter na sua biografia, no seu currículo ali, entendeu? Vamos ver o desenrolar e os próximos passos. Acredita-se que com a volta da direita ao poder e tendo bastante senadores defendendo a pauta de impeachment de ministros, o ano que vem seja um ano melhor e aí eles já entram com um pouco mais de medo. E a corrida agora é como que eles vão barrar os senadores para que eles não entrem lá, né, com essa pauta de impeachment os ministros. Então, essa vai ser a corrida, porque se tiver um grande número de senadores que entrarem lá nessa nova leva com essa pauta, defenderem e fizerem, aí acabou esse negócio de ter um poder bem supremo das outras pessoas, né? Mas quero saber a sua opinião, deixe o seu comentário aqui, sua opinião é muito importante para nós. Todos os dias a gente vai ter notícia aqui no canal, então se você gosta desse tipo de notícia, se você quer acompanhar, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like e principalmente compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Eu vou indo nessa e até no próximo vídeo. Decifra política.